tem 10 minutos para apresentar o projeto. Depois, o SIMPA tem 10 minutos para fazer a sua apresentação também, que o Edson me disse que tem uma apresentação. Logo em seguida, nós já vamos abrir as inscrições para as pessoas que são favoráveis ao projeto e aquelas que são contrárias ao projeto poderem colocar seu nome ali, colocar para poderem falar. As pessoas terão 5 minutos de fala, sendo alternadas pelos vereadores, que serão chamados por mim. Ao término, nós faremos o contrário. O SIMPA fala seus 10 minutos e o governo fala 10 minutos e nós encerraremos a audiência pública. Deixar aberto, então, o Sandro, que está ali na mesa, vai colher o nome completo das pessoas, favoráveis e contrário. E nós já vamos iniciar de imediato com o governo. Vou passar a palavra aqui ao secretário André Coronel para já expor as suas justificativas. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a comandante Nádia, que conduz os trabalhos na noite de hoje, Edson, a Sandra, o Matheus, a todos presentes, vereadores, vereador Fleck, vereador Carlo, deputada Sofia Cavedon, enfim, a todos presentes aqui. Bom, inicialmente eu gostaria de destacar a importância dessa audiência pública. A Câmara de Vereadores, por sua iniciativa, propôs essa discussão e ela é muito relevante para que a comunidade saiba exatamente do que está se tratando esse projeto de lei. Primeiro, é importante destacar que esse projeto ele faz uma autorização para que o Poder Municipal possa fazer a concessão parcial do DEMAI. O que é concessão, afinal, essa palavra? O que é concessão? É quando o poder público concede ao poder privado algum serviço, alguma obra, alguma ação que ele possa realizar em detrimento do poder público. Então, nós temos inúmeros exemplos de concessões pelo país. Aliás, importante destacar, a concessão é um modelo adotado tanto em nível federal, estadual e municipal. O governo Lula, o governo do PT, ele fez 24 concessões do ano passado para esse ano. Por que ele fez? Porque não é o modelo de concessão que está em discussão. O que está em discussão é se esse é um modelo eficiente. Por que se faz essa concessão? Porque normalmente o poder público ele não tem poder de investimento, ele não tem rapidez na aplicação dos seus investimentos. Enquanto o poder público tem que realizar um projeto, um termo referencial, lançar um edital, fazer uma licitação, o privado, a empresa privada, ela faz diretamente aquela obra, aquele serviço. Ele não precisa consultar ninguém, nem seguir esse rito, que obrigatoriamente o poder público tem que fazer. Então, essa é a diferença primária, por que se faz a concessão. E fazendo a concessão, com a rapidez que o poder privado, que a empresa privada tem, ela faz com muito mais agilidade, com muito mais rapidez. E aquele dinheiro investido, ele retorna em novos empregos, ele retorna em serviços mais eficientes. No caso da concessão do DEMAI, eu acho que é primordial destacar que quando tu faz o esgoto de uma pessoa, tu está melhorando a qualidade de vida daquela pessoa, daquela família, e tu está melhorando a saúde daquela família. Então, é um assunto muito sério, que requer toda essa discussão, mas o importante é que isso está sendo feito para atingir exatamente aqueles que mais precisam, aquelas pessoas mais vulneráveis da nossa comunidade. Se nós compararmos, por exemplo,
com outros tipos de serviços realizados pela Prefeitura, esse é um modelo único, na realidade, em termos de Prefeitura, né? Nós temos alguns exemplos de concessões menores que para vocês entenderem melhor, eu vou exemplificar. Por exemplo, as novas paradas de ônibus aqui em Porto Alegre. Essas paradas novas que vocês estão vendo pela cidade é um modelo de concessão. O privado, a empresa privada que está fazendo as novas paradas, a troca disso ela é explorar a publicidade das paradas. Então, é um modelo bom e que está dando certo. A Orla 1, aqui a Orla do nosso Guaíba, também foi concedido. O que acontece da Orla? A Orla, eu gostaria só de pedir o respeito por parte do nosso amigo ali, para a gente poder concluir o raciocínio. Mas assim, só para ter uma ideia, a Orla 1, hoje lá do lado do gasômetro, ela foi concedida para a iniciativa privada. Em troca do quê? Ela mantém a manutenção da orla, ela faz o corte de grama, ela mantém bonito, mantém pintado, em troca ela explora a atividade econômica ali da orla. Então, é uma concessão que está dando certo na cidade. Privatização. Privatização é completamente diferente de concessão. Eu vejo muitas pessoas falando, não, mas é privatização. Não é privatização, é uma concessão. Privatização é quando o poder público vende uma empresa pública para a iniciativa privada. Por exemplo, a Equatorial, a CE Equatorial foi vendida pelo governo do estado para uma empresa privada e nunca mais vai voltar para o poder público. É diferente da concessão, que é uma venda provisória. Ela vai ser concedida por algum período, por algum tempo, e depois essa atividade ou ela retorna para o poder público, ou o poder público renova novamente essa concessão. Eu quero também destacar que a tarifa social, é importante dizer isso, a tarifa social ela se mantém, tem lei federal que regula a tarifa social, assim como ela se manteve, por exemplo, numa privatização que é muito mais forte que uma concessão, na concessão também obrigatoriamente o poder público vai manter. Quando a gente faz a nossa concessão, a gente recebe um recurso por parte do poder privado para explorar essa atividade, que se chama outorga. Esse recurso que o município recebe, ele aproveita para utilizar no sistema de proteção de cheias, ele vai aproveitar para utilizar esse recurso na modicidade da tarifa, no valor da tarifa. Então, ele pode regular a tarifa com base nesse recurso que o município vai receber. Vou passar a palavra aqui para o Matheus. Por favor, Matheus. Obrigado, secretário André Coronel. Evitando e aproveitando o tempo que temos, né, aproveito para saudar novamente a vereadora comandante Nádia, presidente dos trabalhos da audiência de hoje, em seu nome estendo os cumprimentos a todas as autoridades, e em especial a todos os senhores e senhoras aqui presentes. Vou pedir licença para a gente poder explorar, aproveitar um pouquinho aqui a apresentação. E é nesse contexto, senhores e senhoras, que se insere o projeto de lei que é proposto pelo Poder Executivo, né? Essas são cenas aqui da região e o que nós questionamos a partir desse projeto e que propomos é se isso é justo. E, obviamente, é uma pergunta retórica e sabemos que os serviços de saneamento básico, eles devem chegar a todos, devem ser atendidos a todos. Por 3 razões em especial, nós precisamos enfrentar essa questão. Primeiro, por favor, por questão de dignidade a todos, né? Então, prestarmos serviços de qualidade e serviços de saneamento básico a toda a população. Segundo, por legalidade, por questões que nos impõe a lei federal, né? A lei 11.445, recentemente alterada em 2020, que traz o novo marco legal do saneamento básico, e por questões de democracia, né? Que possamos prestar serviços ou universalizar esses serviços, ou seja, atender a todos da mesma forma. Então, por favor, pode passar. Podemos seguir. Vamos lá. E, como disse, por questões de legalidade, onde se insere esse projeto de lei? Ele se insere
no âmbito da lei federal, do novo marco regulatório de saneamento básico, que obrigou ou trouxe a obrigação a todos os entes da federação de atendimento de metas sobre atendimento do saneamento básico, né? Então, temos aí a obrigação de que 99% da população seja atendida com abastecimento de água potável e, no mínimo, 90% da população seja atendida com esgotamento sanitário até 2033. Caso isso não ocorra, né? Caso os entes da federação não consigam alcançar essas metas, que também são permeadas, então, por metas interrelacionadas aí com normas regulatórias, ou seja, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ela regula o cumprimento, ela fiscaliza o cumprimento dessas metas a partir de agências reguladoras locais. O que a gente pode ter é restrição de acesso a recursos federais, tá bem? Esse é o cenário que nós temos hoje em Porto Alegre. Então, nós temos um bom índice de atendimento à população em abastecimento de água potável, embora tenhamos alguns níveis de intermitência, não intermitência no caso, que não atendem à meta estabelecida pela ANA, mas nós temos um índice de tratamento de esgotamento sanitário bastante aquém da meta estabelecida para 2033. Quando nós olhamos, então, para o nosso Plano Municipal de Saneamento Básico, lá de 2015, a gente vê que lá em 2015 a gente já olhava para esses desafios, né? Então, o DEMAI, ou o município, ele já olhava para esses desafios e ele mensurava esses desafios na ordem de, em cifras de hoje, pouco mais de 3 bilhões de reais, né, que precisavam ser investidos em esgotamento sanitário. Da mesma forma, quando a gente olha para esse mesmo espectro de tempo, né, de 2015 a 2023, então excluímos aí dessa base de cálculo 2024, que é um ano em que o município e o DEMAI tiveram bastante gastos não em investimento, ou seja, não em nova infraestrutura, não em obra propriamente dita, mas em despesas correntes devidas aí aos eventos climáticos extremos. Nós vemos que a capacidade de investimento do DEMAI ou do município em saneamento, ele não foi superior a 100 milhões de reais ao ano, né? Essa é a média. E, por favor, o que nos leva, assumidas as premissas, de que caso o DEMAI concentrasse toda a sua capacidade de investimento, né, em esgotamento sanitário, serão necessários ainda em torno de 30 anos para que essas metas fossem alcançadas. Por favor. E é nesse âmbito que se insere, então, um instrumento administrativo que é a concessão, né? É um contrato de concessão, que nada mais é do que um contrato de obras e serviços, um contrato de delegação para a prestação de determinado serviço por tempo determinado. Por favor. E como vimos, o marco legal do saneamento, ele não é algo que alcança somente Porto Alegre. Esse é um desafio enfrentado por todos os entes da federação. E como esses entes da federação têm reagido frente a isso? Muitos deles têm lançado mão, então, do instrumento que é a concessão de serviço, para poder alavancar esses investimentos, né, poder antecipar esses investimentos à população e conseguir atender a esses parâmetros. E aqui nós podemos ver, senhores, que diversos entes ou diversos gestores de diversas matizes político-partidárias realizaram a concessão em seus estados ou em seus municípios, né? E aqui a gente pode citar gestores do PT, do PL, do PDT, do MDB, como assim em diversas questões. Pode passar, por favor, diretamente, então, ao teor do projeto de lei que nós temos. E o que se apresenta nesse momento, então, à Câmara de Vereadores é um projeto de lei que tem, sim, em seu artigo principal, a autorização da concessão do serviço de saneamento básico, embora isso fosse dispensado pela própria lei federal. A própria lei federal 9.074 de 1995, ela já dispensa essa autorização legal, mas justamente porque a municipalidade entende que é neste local, essa é a oportunidade adequada, pode passar, por favor, para que possamos dispor algumas salvaguardas a essa concessão. Ou seja, que os serviços de captação e tratamento de água, eles não sejam objeto de concessão, né? Então, remanesceria aqui sob prestação direta do DEMAI, serviço de captação, tratamento de água e também, obviamente, drenagem urbana. Segundo ponto,
que sejam mantidos todos os cargos públicos, né, relativos ao DEMAI. Ou seja, né, está garantida, então, a estabilidade de todos os cargos existentes hoje aos servidores do DEMAI. E um terceiro ponto, que a gente é de suma importância destacar, que os recursos percebidos a título de outorga tenham sua finalidade garantida, então, a qualificação do serviço de saneamento, ou ainda, em especial, né, aos serviços de drenagem urbana. Era isso, senhores. Boa noite. Muito obrigada. 13 minutos e 30, eu vou dar o mesmo tempo para a Sandra, tá, Sandra? 13 minutos e 30, para poder também apresentar o seu contraponto. Então, boa noite a todos e todas presentes. Saúdo a mesa, né, aqui que está, e a todas as autoridades que tem, e o pessoal da população que veio aqui, e os CCs, que também tem bastante, né? Então, boa noite a todos. Nós estamos aqui para fazer o contraponto a esse projeto do governo, então, que água e saneamento não são mercadoria, pode passar? Pode passar também? Tá. Então, eles já deram os argumentos, vocês viram, né? E eu vou fazer só a parte do contraponto à privatização. Então, na verdade, isso se trata de uma decisão política, tá? Não é uma decisão técnica, né? Não passou pelos técnicos do DEMAI, só para vocês saberem, nenhum documento nosso está dito que o DEMAI concorda com isso, né? Que os técnicos do DEMAI. É um negócio de alto risco, porque não tem duas torneiras. Se essa concessão der errada, não tem como voltar atrás. E eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. O DEMAI ele já tem de 100%, eu não sei de onde tiraram 99%, porque desde 2000, final dos anos 90, já era 100%, com algumas intermitências, eu concordo com o diretor Matheus, ali, que tem intermitência, sim, mas que foram agravadas nos últimos anos, e se considerar a coleta, o DEMAI já tem 91% de coleta de esgoto, e se considerar que todos os projetos novos, se exige fossa e filtro, nós temos 78% de tratamento, porque daí nós temos tratamento primário, o DEMAI exige isso nos projetos e fiscaliza isso. Pode passar. A realidade que demonstra das concessões, privatizações, seja o que for, que nós temos péssimas experiências. Aqui no Rio Grande do Sul, Uruguaiana. Uruguaiana já tem aqui, várias vezes a Câmara Municipal já quis terminar com o contrato, só que a multa é milionária, então não tem como terminar com o contrato de concessão de Uruguaiana. Manaus já tem quase 20 anos de privatização e só tem 20% de esgoto. 20%, vocês guardaram esse número, tá? Londres, olha a notícia, colapso da Thames Water, que é a empresa concessionária lá, mostra fracasso devastador da privatização da água na Inglaterra. E aqui, exemplos no Brasil e no mundo mostram o fracasso da privatização. Pode passar. Aqui a gente tem um caso, né, muito típico, a CE Equatorial. Eu não preciso falar sobre a CE Equatorial, acho que não preciso falar para ninguém sobre isso, né? A própria Câmara de Porto Alegre, que está fazendo audiência pública, convoca a CE para prestar esclarecimentos. O prefeito, quando precisa, não consegue falar com o presidente da CE. Ele vai conseguir falar com o presidente da EGEA, porque vai ser a EGEA? Ele vai conseguir falar com ela? Espero que sim, né, se acontecer isso, né? Então, esses são exemplos. Pode passar mais um. A realidade é que, se isso fosse tão bom assim, o serviço dessas empresas privadas, por que elas permaneceram com o nome das públicas? CE Equatorial, Corsã, a EGEA, né? E elas são privadas.
Pode passar? Outra realidade, a gente tem problemas em contrato na própria prefeitura. Estou dando 2 exemplos. Olha a crise do lixo, né, que teve o ano passado, né, em 2023, 2024, agora parece que está melhorando um pouquinho. É terceirização. Tá? Aqui o próprio DEMAI, a nossa leitura é terceirizada. Quantos de vocês não tiveram algum problema na conta? A nossa leitura é terceirizada há 10 anos. E não deu certo. Há 10 anos não dá certo. Tá? E isso, olha o risco que a gente tem num único contrato. A concessão é um único contrato, gente. Tá? Você tem que pensar muito nisso. Pode passar. O diretor Matheus fala dos investimentos, né? Eu acho legal que agora nos dados, aqui são dos dados gerais do DEMAI, o pessoal, ele tira os anos anteriores, aqueles começam em 2015, mas os anos em que se investiu no PIS, em esgoto, eles tiraram dos relatórios. Porque se investiu muito nesses anos. Eu vou mostrar quanto é esse muito. Tá? Então, o que se evidencia agora, e foi falado na primeira audiência, é um problema de gestão. Então, os investimentos, né, em Porto Alegre, principalmente os de esgotamento sanitário, nos últimos anos, foram freados. Estão puxando a gente para trás por decisão dessas 2 últimas administrações municipais. Pode passar. A realidade é o que está acontecendo. É precarização e desmonte para privatizar. Vai ter um slide na apresentação igual esse aqui. Ó. Isso aqui é 2023. Tá? E olha o que o prefeito fez em 2023. Ao invés de estar preparando a cidade, né, teve uma enchente em setembro, depois novembro, não. Ele estava apresentando o projeto de privatização naquela época lá. Igual a esse aqui. Tá? E o que aconteceu em 2024? Desmonte sem precedente dos serviços públicos levou Porto Alegre ao colapso. E nós estamos numa área em que entrou em colapso. Pode passar. A realidade é essa. Todas essas pessoas que estão... Nós temos uma CPI, né? Dia 5 foi, né, instituída a CPI do desmonte do DEMAI. Né? Então, nós temos um diretor que saiu do DEMAI e foi trabalhar na EGEA. Nós temos um gerente de licitações do DEMAI com R$146 mil na casa dele. Está aqui o dinheiro, ó. Tá? E nós temos um ex-diretor que virou réu de uma suspeita de propina. Todos eles indicados por quem? Eu não vou dizer, vocês sabem por quem. Tá? Pode passar. E o que eu disse quando dizem que o DEMAI não tem capacidade? 2014 foi inaugurado todas as obras do PISA. Eram 620 milhões na época. Atualizando monetariamente, como eles estão fazendo agora com o PMSB, corresponde a 1,5 bilhões num único programa, que aumentou a capacidade do DEMAI de tratamento de esgoto para 80%, junto com o C-Sarandi. Tá? Pode passar. Quando eles dizem que o investimento é de 10 bilhões, o que eles fizeram? Eles mesmos disseram aqui, eles pegaram o PMSB, que é de 2015, atualizaram a valores monetários e deu os 10 bilhões. E dá bem isso mesmo, está bem certinho. Só que eu vou mostrar para vocês que não é bem isso. O DEMAI fez várias coisas, são 10 anos. O DEMAI não fez nada em 10 anos, você deve estar se perguntando isso, né? Tá? Agora nós vamos mostrar o que o DEMAI fez nesses 10 anos. Pode passar. Em água, já disse, já está universalizado. Então, nós temos investimentos necessários lá do PMSB, que eram 900 milhões. Tá? Só que, ó, vejam bem, nós fizemos várias obras, né, disso, e agora nós temos 240 milhões do sistema da Ponta do Arado, que é leste, extremo sul. Nós temos 84 milhões no sistema de São João, que é a zona norte. Vocês pegam um pedaço aqui. Nós temos 40 milhões para a nova captação do Menino Deus, que é centro, leste e sul. E 20 milhões que a gente anualmente já gasta, desde aquela época, em substituição de rede e adutoras. Tá? Então, nós já temos contratados 484 milhões, então não é 900 milhões. Tá? Pode passar. Esgotamento sanitário. Nós já temos rede com separador total de 73%, faltam 27% de redes, concordo isso. Só que nós temos rede mista 17%, sendo que essas a gente pode captar elas em tempo seco e transformar e mandar para tratamento. Nós temos uma capacidade de 80% de tratamento e os investimentos necessários são cerca de 2 bilhões que realmente não foram feitos. Isso eu concordo com vocês, não foi feito. Tá?
Mas só aqui, a gente, falando algumas soluções que a gente já teria 78%. Tá? O que já tem contratado? 120 milhões para implantação de redes coletoras, estações de bombeamento, aqui, para a área de vocês, tá? Para ir para tratamento na ET São João Navegantes. Tá? Então, pode passar. E, quando eles dizem que o DEMAI está muito ruim no esgoto, eu digo que não, gente. Você sabe o que é 7 mil toneladas por ano de matéria orgânica, de esgoto tirado da rede? Isso aqui é só dessa estação de tratamento, que é a ET Serraria. Tá? Isso aqui dá para encher 3 piscinas olímpicas ou 1.300 caçambas de esgoto. É muita coisa. Quando o pessoal olha aquele negócio que tem lá na Ipiranga, lá, daquele recolhimento de resíduos lá, que tem aquela barreira ecológica, ela junta, nos 10 anos que ela funcionou, ela foi só 140 mil toneladas. Então, é muito, entendeu? 140 toneladas, tá? Então, é muito pouco. E todo mundo acha que lindo isso. Nós tiramos 7 mil toneladas por ano. Tá? Então, pode passar. E olha que lindo que é a ET Serraria lá. Tá? E para a drenagem. Então, desde 2019, o DEMAI subsidia grande parte do investimento em drenagem. O DEMAI salvou a cidade o ano passado. Tá? Porque assim, se não tivesse o dinheiro do DEMAI, não tinha hidrojato para limpar a rua, não tinha hidrojato para desobstruir rede, não tinha um monte de coisa que o DEMAI, com dinheiro de água e esgoto, alcançou para a cidade. Tá? Aí, em investimentos, estima-se que sim, são 4 a 5 bilhões. Tá? E os recursos já disponibilizados, nós já temos 3 bilhões. Não fecha a conta dos 10 milhões, os bilhões, vocês entendem que não fecha essa conta? Então, nós temos aqui, 2 bilhões para a bacia do Rio Gravataí, 500 milhões da FUNRIGS para as EBAPs, casas de bombas, entre vocês aqui tem 3, né? E 500 milhões, desculpe, está errado ali, tá? Para a bacia do Arroio Feijó e Santo Agostinho, que também vai ser beneficiado lá a Zona Norte. Então, nós temos um total, fora os 6,5 bilhões que tem para o estado inteiro, que o DEMAI pode entrar, né, a prefeitura também pode pegar. Então, nós já temos 3 bilhões, tá? 3 bilhões, tá? E aí, até para vocês, acho que é interessante, se vocês puderem me deixar, eu vou explicar o que são esses 3 bilhões, aí, mais ou menos. Pode passar o próximo. Que eu acho que era isso que o DEMAI tinha que estar apresentando para vocês, né? Tá? Então, já está em licitação. Deixa eu só tomar uma água, só um pouquinho, que eu estou com problema de garganta. Então, já está em licitação, tá? O lote 1, que é IBAP 12, 17, 18 e 20, que é do centro, tá? Projetos de reconstrução do lote 2, 5, 6, 8 e 10, 5 e 6 é de vocês aqui, tá? Prevista a conclusão dos projetos em julho e licitar agora no segundo semestre. Depois tem o lote 3, que é A1, A2, A3, A4, pega um pedaço de vocês aqui também, 13, 14, 15 e 16, previstas para o final de maio agora. Então, já vai começar algumas obras aqui. Licitação prevista para o primeiro semestre de 2026. E o que é reconstrução? É botar as bombas para cima, né? Botar os quadros de comando para cima. As bombas são aquelas que podem alagar. Tá? Então, vai ter 5 mil litros por segundo, que é bastante para drenar. Tem mais estruturas elevadas para botar gerador, se for necessário. Tá? Então, isso tudo vai ter. Substituição de comporta, melhoria no gradeamento, melhoria de estruturas civis e aumento das cotas de coroamento dos tanques de deságue, que foi o que deu problema lá no centro. Tá? Que já está fazendo. Pode passar? Estou concluindo já. Esse é o mesmo slide, né? Então, quando diz, não vai ter aumento de tarifa, não é verdade. A concessão da SEDAI, que foi usada como exemplo aqui, não tem 2 anos, né, os parceiros já pediram realinhamento e a SEDAI vai ser entregue agora no final do ano integralmente. Tá? O DEMAI, ele perde o controle da água distribuída, tá? Porque depois, a gente não vai ter controle a partir do momento que ela vai para a população e nem dos efluentes de esgoto. Tá? Então, a gente não sabe se vai dar certo ou errado. O patrimônio do DEMAI não é de um governo, gente, tá? Os ativos do DEMAI passam a ser controlados por eles, pela concessionária, tá? Então, a gente diz, a cidade não está à venda, gente, mais uma coisa que está à venda. E por que arriscar um contrato de 35 anos,
com a premissa de que ele é reversível. Ele não é reversível, gente. Nós não vamos desfazer, porque nós não vamos existir mais, nós não vamos estar aqui, vocês não vão estar aqui. Vejo poucos jovens aqui, nós não vamos estar aqui. Se der errado, azar é deles. Tá? Pode passar. E a realidade, e eu acho que muitos de vocês já viveram Sandra, isso. obrigado. 13 minutos e 30. Eu só vou terminar, é o último. É que muitos moradores de Porto Alegre têm como primeiro endereço a conta do DEMAI, primeiro comprovante de endereço, tá? É isso. Obrigado, Sandra. Passamos à sociedade civil. Palmira Marques da Fontoura, por gentileza. A senhora vai ter 5 minutos. Passa para o outro lado ali, dona Palmira. Aqui a assessoria me ajuda o microfone, por gentileza. Preciso alguém aqui da assessoria. Gente, cadê o cerimonial aqui? Dona Palmira, a senhora fala aqui, tá? Aqui de frente para o pessoal. 5 minutos a senhora tem. Quando faltar 1 minuto, eu lhe aviso, tá? Bom, tá. Boa noite. Essa plateia está muito boa. A gente está aqui. Eu só queria colocar para vocês todos que é o meu parecer que eu tenho, que privatizar a água do DEMAI não pode, porque a nossa água ela não é mercadoria. Porque nós vamos ficar muito mal no momento que for privatizada a nossa água. Porque tem duas coisas. Eu nunca sei o que dizer, a CE daqui, que deixaram ela, está botando contador nas casas das pessoas, aqui nas vilas. Tem pessoas que talvez até vá falar melhor do que eu, por causa, e não aviso. Ele chega lá, coloca e põe o dinheiro, depois tem que pagar. E a nossa água vai ser a mesma coisa. Por quê? A gente vai pagar um pouquinho ali, um pouquinho lá, quando vê a água, quando eles começar a usar a água mesmo, é uma fortuna que o povo vai pagar. Isso todo mundo já sabe, porque aqui a gente não é bobo. Nós usamos a água há muitos anos, e a nossa água, depois que a direita entrou na prefeitura, o que aconteceu? Eles foram diminuindo o trabalho do DEMAI, porque o DEMAI tinha um imenso valores com os trabalhadores, com os moradores, e agora está desse jeito que nós estamos vendo. Eu, como usuária, eu me sinto, como se diz, estou sendo zelada pelo nosso trabalho, pela nossa atividade. A gente trabalha com a comunidade está sempre reclamando, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer com a nossa água na privatização. Por quê? A prefeitura fica com um pouquinho e com os piores. Com pior, que é o esgoto, é isso, é aquilo, e as outras vão ficar para arrumar água. E eu digo uma coisa para você, gente. Infelizmente, nós temos no caminho, aliás, a prefeitura está no caminho errado. Muito errado. Então, eu acho assim, que nós temos que dizer não. Eu digo para a comunidade toda que eu falo não à privatização do DEMAI, porque senão nós vamos se ferrar. Além de ser sempre vai ser a população, né? Sempre vai ser ela. Não adianta dizer que não. É nós
que vamos pagar a conta. E isso é uma pouca vergonha. Os governos não têm possibilidade, não têm como fazer projetos, aí eles jogam tudo para a iniciativa privada. E aí, nós vamos dizer o quê? Hoje eu estou falando aqui, mas o que eu estou falando, Sofia, e para toda a comunidade que está aqui, talvez vai entrar no ouvido e sair no outro. 1 minuto. E não a comunidade, os órgãos que são da prefeitura. Né? Então, eu agradeço de todo mundo que estão aqui hoje, né, por esse trabalho que nós estamos fazendo. E eu fico muito triste que a minha neta, as crianças que estão aí, elas vão sofrer essa consequência. Eu já estou no caminho, né? Mas as crianças vão ficar nesse caminho. E eu dou parabéns para o DEMAI, que todos esses anos, vocês foram as pessoas que cuidaram a água do povo de Porto Alegre. Obrigada. Muito obrigada, dona Palmira. Fala senhor Roberto André Mazocco, Comitê Municipal em Defesa da Água e DEMAI, 100% público. Boa noite para toda a comunidade que está aqui reunida essa noite. Bom, gente, primeira coisa, o DEMAI ele foi encampado em 1904. Até 1904, as pessoas de Porto Alegre iam buscar sua água nas sangas. A minha tataravó, ela morava no Menino Deus, e eles desciam o morro ali do Menino Deus para pegar a água na sanga do diabo, com a minha bisavó no colo. Era assim a dificuldade das pessoas naquela época. Então ela foi encampada por quê? Porque era uma empresa privada que tomava conta da água, mas não dava condições para toda a população de Porto Alegre. Nós temos o DEMAI desde 1904. Eu gostaria aqui, se o diretor Martins Gonçalves Neto, para quem não conhece, ele foi o primeiro diretor da autarquia, quando foi formada a autarquia em 1956. Eu queria ver ele aqui. Ele deve estar agora se remoendo dentro do túmulo dele, de ver gestores virem aqui e me dar solução para vender algo que é nosso, algo que é de vocês. Uma empresa que foi construída pela população de Porto Alegre, para suprir as necessidades da população de Porto Alegre. Eu queria ver se ele aqui, como é que ele ficaria com esses gestores que não apresentam em nenhum momento solução. E a única solução que eles têm é a venda. A única solução que eles têm é público-privado. E depois eu tenho que aguentar, vir aqui com argumento e dizer, não, vamos agilizar a burocracia. Gente, se até com licitação eles fazem corrupção, imagina sem! Imagina sem! Imagina, inclusive o Lula, isso aí. Inclusive o Lula com a burocracia. Agora imagina se não tem burocracia. Hein? Quantas Ferrari não vão andar aí para Porto Alegre? Quantas Ferrari? Hein? Essa é a realidade que nós temos. Depois vem aqui me dizer, ai, democracia, legalidade. Quantos trabalhadores dentro da legalidade da democracia perderam seus direitos porque foram votados no Congresso, foram votados na Assembleia Legislativa e foram votados também no município, retirando seus direitos, que eram direitos que estavam em leis. Quem é que vai me dizer que eles não vão tirar a taxa social? Quem? Me garante. Quem me garante se a empresa que vai privatizar não vai fazer uma pressão em cima dos vereadores? Porque tem muita pressão, né? Bastante pressão para mudar uma lei. É fácil. É simplesmente fácil.
Então, esse papo furado de democracia, que para mim é uma coisa relativa, e também a legalidade é relativa, porque o ser humano ele pode mudar, o legislador ele muda a lei de uma hora para outra, ainda mais no Brasil. Quem vai garantir que a taxa social vai existir? Quando a empresa privada for lá, e parece que temos um prefeito que chegou e disse, né, que não tem almoço de graça. Ou já esqueceram? Hein? Um minuto. Quem é que já esqueceu disso, que não existe almoço de graça para vender a Carris? É ou não é? Não foi isso que aconteceu? E a Carris não era nossa? E não tinha uma lei que protegia a Carris? E eles não votaram na Câmara de Vereadores para privatizar a Carris? Passaram por cima e mudaram a lei. Pois é. É a legalidade. Muitas vezes, gente, muitas vezes, quando vem aqui, dizem, mostram ali fotos das pessoas com esgoto a céu aberto, isso é vergonhoso, eles não deviam mostrar isso. Porque isso aí, para mim, é atestado de incompetência. Se desde 2023 eles tivessem, com a energia que eles têm agora para tentar vender a qualquer custo, tivessem resolvendo os problemas, hoje estaríamos com 100% Muito obrigada, até mesmo senhor do Roberto. tratamento de esgoto. Não é mercadoria. Água não é mercadoria. E o DEMAI é do povo de Porto Alegre. Muito obrigada, senhor Roberto. Senhor Roberto, o senhor fez uma denúncia bem grave aqui, falando... Estou falando, senhor Roberto. O senhor fez uma denúncia bem grave aqui, que os vereadores podem sofrer pressão a respeito de dinheiro. Eu gostaria que o senhor denunciasse isso na Câmara de Vereadores, para que nós pudéssemos... O senhor pode me ouvir? O senhor é mal educado? O senhor pode me ouvir? Gostaria que o senhor fizesse... O senhor quer ficar aqui? Não, estou lhe falando, o senhor fez a denúncia aqui, o senhor coloque no papel, por gentileza, porque os vereadores não estão brincando aqui. O senhor tem que provar o que o senhor está dizendo. Então, assim, nós não podemos ser irresponsáveis numa audiência pública. O senhor pare de gritar que eu estou falando. O senhor pare de gritar que eu estou falando. Eu sou a presidente da Câmara, estou aqui presidindo uma audiência pública, que eu acho que as pessoas têm educação. O senhor não grite mais, porque eu sou mulher, mas eu sei gritar mais que o senhor. Nós podemos continuar falando com essa audiência ou podemos encerrar. Vereador Jonas Reis. Boa noite a todas e todos os presentes, às autoridades, aos moradores. Inicialmente, eu queria perguntar, levanta a mão aí, quem não é CC do governo Melo, faz favor. Quem não é CC do governo Melo? Quem não é CC do governo Melo? Pouca gente. O governo Melo escalou a CCzada toda para acompanhar as audiências. Agora a gente entende qual é o tipo de debate que eles querem fazer. Eles para eles mesmos. Não passou um caminhão de som na comunidade. Nenhum caminhão de som chamando para debater, para chamar a população. Não chamaram porque eles não querem debater com o povo. Eles não gostam do povo. Sabe por que eles não gostam do povo? Porque o povo, o governo Melo, gosta que vá na urna só votar lá em outubro, de 4 em 4 anos, para eles ficarem na prefeitura privatizando. Eles venderam a Carris e diziam, o Melo dizia, vai melhorar, o transporte agora vai melhorar, eu vi o Melo. E falava naqueles vídeos, né, a gente viu o Melo com chapéu de palha, e está aí o transporte. Teve que dar 180 milhões de reais, isso é um escândalo. Para as empresas de ônibus da capital, o dinheiro público está indo para o transporte privado. Aí tem dinheiro. Aí tem dinheiro, Edson. Então, hoje não tem dinheiro para fazer a drenagem, que é isso que ele diz para vocês, Sandra. Ele diz que não tem dinheiro, não tem como captar recurso. Vamos chamar o privado para captar recurso. Vem, privado, vem. Aí, o privado,
Eles acham que o privado vem numa boa. Eles acham que o privado é uma igreja que vai fazer caridade, vai dar água barata para todo mundo, vai tratar o esgoto. Olha que legal, olha que romântica a proposta do governo Melo. É ou não é? Parece gente assim, ó, que o Machado de Assis escreveu isso, é um romantismo, uma coisa linda, que o privado vai vir e vai fazer o saneamento para a cidade. Onde estava esse privado, deputada Sofia? Que até agora não tinha aparecido. O privado vem para ganhar dinheiro, como a Equatorial está aí ganhando grana, e está oscilando a energia, é um escândalo que acontece nessa capital. Nós não tínhamos oscilação de energia elétrica, agora tem em todos os bairros. Este é o privado. E o Melo votou como deputado pela privatização da energia elétrica. E agora ele escreve twitters e diz assim: por favor, alguém da Equatorial fale comigo que a casa de bomba está sem energia elétrica. Lembram desse episódio? Que a direção privada da Equatorial não atendeu a Prefeitura de Porto Alegre, que é o maior cliente dela. O maior cliente é a Prefeitura. Então, cidadania, não se enganem com esse discurso do encantamento da concessão, porque eles vão querer polemizar. Eles vão querer dizer assim, não é privatização, é concessão, não é, é a mesma coisa dita de uma forma diferente. É um tempão, alguém lá ganhando. Literalmente, um cliente que é toda a população e não tem competição. Todo mundo vai ter que pagar para o parceiro privado. Agora, outras coisas eles acham dinheiro, Margareta. Para outras coisas eles acham dinheiro. Eles acharam milhões para dar para a Salt Summit e não acham milhões para dar para a população para fazer drenagem. Eles dizem que tem que vir o privado. Agora ali eles acharam o público. Foi lá, daí a prefeitura abriu o bolso e botou na Salt Summit. O governador fez mais feio ainda, botou mais dinheiro que a prefeitura. Um minuto. Está pior ainda na jogada do que o Melo. Agora, o cidadão falou bem. Ele falou das Ferraris, que isso é o escândalo da SMED. Isso é uma matéria de jornal. E na SMED, o filho do prefeito está indiciado. Isso ninguém fala. Isso ninguém fala. O filho do prefeito está indiciado nessa cidade. Por causa de quê? Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Calma, cidadão. Calma o coração. O Lula é presidente. Nós estamos falando do prefeito que alagou esse CTG aqui porque não fez as obras. E o senhor não sabe. Mas eu estou aqui na educação para lhe dizer também, lhe trazer informação. Não foi o Lula que alagou esse CTG, foi o prefeito Melo irresponsável, que não ouviu os engenheiros do DEMAI que diziam para fazer as obras nas casas de bomba, as obras no Muro da Mauá. Obrigado. E não fizeram. Obrigada, então, vereador. O senhor tem a decência e o respeito pelos moradores daqui que tiveram a perda total das suas casas, por causa desse prefeito irresponsável. Obrigado, e nós não vamos deixar vender o DEMAI. Muito obrigada, vereador Jonas. Sim, eu já ia comunicar. Vereador Jonas, hoje pela manhã, o carro de som passou chamando a população aqui, do Simpa. Do Simpa, exatamente, tá? Fala, senhor Bruno José de Oliveira. Senhor Bruno. Boa noite. 5 minutos para o senhor, vereador. Deu, vereador Jonas, por gentileza. Eu queria lembrar aqui que agora há pouco tempo no G1 saiu... o MP acusa ex-diretor do DEMAI de receber propina de 517 mil. Para que será que foi essa propina que ele recebeu? Por que será que o diretor do DEMAI recebeu propina? O Loss, ex-diretor do DEMAI, saiu e assumiu a AGEA, empresa estadual de concessão de água, que assumiu a água da Corsã, né? Então, que tipo de gestão
o prefeito Melo pretende oferecer para a cidade. É a gestão que a gente viu aqui no final do ano passado, sobre o morador da região, sair de casa às 5h30 da manhã, com água pelo peito, porque as casas de bomba não funcionaram. É essa a gestão que vocês querem entregar para a prefeitura? Querem privatizar para fazer isso de novo? Não colocar casa de bomba a funcionar, para o morador não ter como sair de casa? Tem que sair de... Afastaram toda a população da região aqui, né? Essa é a gestão Melo. Essa é a característica da gestão do Melo. Colocou a população para fora daqui, daqui a pouco vão aparecer com grandes empreendimentos. Não é isso? Não é essa a intenção? Expulsar a população pobre? E o DEMAI faz parte disso. O DEMAI está aqui a ser cesada para defender o quê? O que estão ganhando para ficar até as 8 da noite? Para atacar a nossa população, atacar o povo da região, que é o povo que mora aqui e vem aqui defender o que é seu, a sua casa, a sua moradia, a sua água, para ter dignidade, para ter acesso ao público e não ao privado. Obrigado. Muito obrigada, seu Bruno. Fala os vereadores quando quiserem, tá? E a deputada também, quando quiser se inscrever, fique à vontade, tá, deputada Sofia? Fala o senhor José Armildo Gomes de Melo, patrão do CTG Vaquianos da Tradição, que está aqui nos sediando esse local tão legal. Muito obrigada pela cedência desse espaço, senhor José Armildo. 5 minutos para o senhor. Obrigado. A mesa dos trabalhos já constituída, senhores vereadores, senhoras, senhores presentes nessa noite aqui. Eu vou fazer uma fala relativamente favorável a esse evento que está acontecendo, da parcerização da prefeitura em relação à água e ao esgoto do DEMAI. Peço licença aos meus colegas do DEMAI, que eu tenho muito respeito por vocês, por tudo que foi feito, e por todos esses anos que eu também trabalhei no DEMAI, implementando melhorias, fazendo sistema de gestão e tudo mais que que favorecessem o serviço do DEMAI e favorecessem a população de Porto Alegre. Eu sei que o DEMAI tem engenheiros muito qualificados, trabalhei com vários durante todos esses tempos. Os colegas do DEMAI têm uma qualificação muito grande a respeito de tudo e um conhecimento muito grande que a Sandra já mostrou aqui a respeito do DEMAI. Mas tem um porém. Em 2015, 2016, quando eu estive na diretoria do DEMAI, que é o chefe de gabinete lá, eu já tinha uma conta que a gente precisaria, naquele momento, de 2 bilhões de reais, pelo menos, para fazer a gestão da água e do esgoto 100% para a população de Porto Alegre. E hoje, claro, eu acredito que não chega nos 10 bilhões que a prefeitura coloca, mas em torno de 6 bilhões são necessários. E eu só acredito que sou parcialmente, digamos assim, favorável à parcerização, porque é uma parcerização. Essa parcerização, em um tempo que for estipulado de 30, 35, 40 anos, os bens voltam para a prefeitura. Sendo que hoje, se a prefeitura tivesse que fazer a universalização da água e do esgoto, que a água é universal já em Porto Alegre, mas o esgoto não. E justamente aqui, como eu tenho atuação aqui nesse bairro e me criei aqui nós temos uma necessidade muito grande também aqui nesse bairro, principalmente nas zonas mais pobres. E isso acontece no Porto Alegre como um todo. Porto Alegre tem inúmeras vilas que o esgoto não chega ou não sai de lá. Então, nós precisamos fazer essas obras. É necessário que se faça essas obras. E a universalização deve acontecer, se a Sandra pode me corrigir, ou se eu estou certo ou não, até 2036. É isso? 33. E o DEMAI não tem pernas para isso.
Só por isso eu sou favorável à parcerização. Até porque o DEMAI fica com o tratamento de água, fica com os funcionários, que é essa a maior preocupação, recoloca todos os funcionários, e fica com as águas pluviais. As águas pluviais, que é o grande dor de cabeça de Porto Alegre, são as águas pluviais. E essa parte fica com a prefeitura. E também porque a gente tem, como eu já falei, a grande necessidade, claro, a grande necessidade hoje nossa é a captação e o tratamento do esgoto e a universalização desse trabalho, principalmente nas vilas de Porto Alegre. Claro, eu não falo por mim, porque eu moro numa zona privilegiada, eu tenho tudo isso, mas eu sinto a necessidade das pessoas que estão lá na ponta, que estão nas pontas, nas vilas, que estão nos locais onde que Porto Alegre cresceu desordenadamente, e lá é necessário esse trabalho. E hoje nós temos 99% ou 100% da água, claro, mas temos muitos locais que vai com carro-pipa. E às vezes, quando falta água, lá na ponta demora uma semana até para voltar. E eu sei disso. É só por isso, gente, que eu sou favorável à parcerização. É isso, muito obrigado. Desculpem qualquer coisa. Muito obrigada, senhor José Armildo. Obrigada também pela cedência aqui desse espaço. Quero comunicar aos senhores que nós estamos aqui com a Guarda Municipal. Muito obrigada aos guardas municipais que estão aqui fazendo a nossa segurança, cuidando da nossa população. Muito obrigada e que continuem assim trabalhando. Fala agora Rodrigo Henrique Costa. Desculpa, deputada Sofia, por gentileza. Muito obrigada. Boa noite, presidenta comandante Nádia. Presidente, comandante Nádia, ela faz questão de se chamar de presidente. Eu quero cumprimentar o secretário coronel. O secretário é sempre muito atencioso, hoje terei que discordar das suas teses, né? E o diretor. Nosso querido Luiz Afonso, diretor legislativo, um pouquinho mais para cá. Edson e Sandra, tá? Tá bem. Edson e Sandra, desculpem, não quero ficar na frente de vocês. Fiquei impressionada com a apresentação da Sandra, que representa o DEMAI, colegas servidores, porque esse é o papel que a prefeitura devia fazer, orgulhar-se do DEMAI, apresentar as obras que estão fazendo, com recursos que a população paga, uma tarifa módica, com acesso à água, água de excelente qualidade e, obviamente, hoje, um DEMAI que tem deficiências, porque vem sendo desmontado desde o governo Marquesan. Marquesan e Melo, determinados a vender o DEMAI, vêm se imiscuindo na gestão. O Tribunal de Contas deliberou... Deputada, só deixa eu pedir silêncio, porque eu tranquei seu tempo aqui, tá? Por gentileza... tem uma conversa ali. Tem o pessoal ali conversando. Cindy, eu acho que é a Cindy, né? Cindy, por gentileza, a deputada estadual Sofia está falando. Mas isso é segurança, Cindy. O senhor está com problema... Sim, é segurança nossa toda. Se a senhora tem problema com segurança, me desculpa, mas eu gosto de gente fazendo segurança. Cindy, se acalma, toma uma água. Estamos com a nossa deputada tentando aqui desenvolver... Eu tranquei seu tempo, deputada, queremos lhe ouvir aqui. Alguém ali, por gentileza, uma água para a Cindy, para ela se acalmar. Está tudo bem? Pois não, deputada, pode continuar. Eu entendo a revolta da Cindy. A Cindy é nossa diretora do Simpa, presidente Nádia. E eu, quando cumprimentei meus colegas da Guarda, eu disse, vão lutar para defender o DEMAI, porque depois eles vão privatizar, é a Guarda. Né? Porque o que mais dá para transformar mesmo em dinheiro? Essa é a visão, infelizmente, a visão deste governo. Tudo que é negócio, tudo que é... Vamos esperar um pouquinho, Cindy, porque eu estou me desconcentrando, Cindy. Cindy,
Cindy, por gentileza, nós temos uma deputada estadual nos visitando, vendo aqui a audiência pública, tentando desenvolver o seu raciocínio, fica difícil. Cindy, toma uma água ali, fica calma. Segurança é isso, aqui não vai ter ninguém roubando celular, aqui não vai ter ninguém fazendo nada, fica tranquila. Senhora, fica tranquila. Assim, eu vou garantir com certeza a fala da deputada, a fala de todos que vierem aqui, vamos garantir, porque senão a pessoa não consegue desenvolver o raciocínio aqui e podermos dialogar. Preocupada, inclusive, com a tua contestação. Eu coloquei isso. Entendo que há uma revolta importante, porque essas comunidades que viveram e que vivem a falta de água, ou então que vivem a enchente que viveram, têm que saber que há sim um desmonte do DEMAI. O DEMAI já teve 3.000 funcionários, hoje tem pouco mais de 1.000, contando inclusive os estagiários. O tribunal, todas as denúncias do CORES, do SIMPA, e que nós apoiamos, já fez com que o Tribunal de Contas determinasse ao governo fazer concurso. Aí o governo leva 6 meses para pensar um concurso, 6 meses para publicar o concurso. Ou seja, o DEMAI está deixando de atender ocorrências, perdendo água cada vez em maior quantidade, por desmonte do DEMAI, por impedir licitação, por não realizar obras, está um pouco alto, na qualidade que tem que realizar, como agora melhorou, como lá, está difícil hoje aqui, como é o nome lá na Zona Sul, que parou mais de 2 anos, a Ponta do Arado, uma obra fundamental para não faltar água na Zona Sul. Tudo isso tem responsabilidade. Eu concordo com quem disse aqui que o governo deveria ter vergonha de mostrar aqui água, esgoto misturado na frente das casas e cano para servir, porque é sim a proposital incompetência, não é a incompetência, é de propósito. Para quê? Para vender o DEMAI. Gente, o DEMAI é lucrativo. Também o Tribunal de Contas apontou 300 milhões ano ficando no caixa do DEMAI. Quando precisa estender a água, quando precisa tratar esgoto. Mesmo assim, o único argumento que eu ouvi aqui, tem que fazer concessão, porque nós temos que cumprir um marco legal. O DEMAI, das capitais, das cidades do Rio Grande do Sul, é uma das melhores em capacidade de separar esgoto e água instalada. O que precisava? Trabalhar a ligação das famílias, porque tem instalação. Quantas vezes, Sandra, eu pedi socorro, porque na minha casa, frente da minha casa, tem uma boca de lobo que tem cheiro de esgoto, e eu digo, não é possível, é em Petrópolis, tem famílias que estão ligadas no lugar errado. Esse trabalho devia ter sido feito. 1 minuto. Mas o DEMAI está adiantado, o DEMAI tem plenas condições de garantir água pública, de tratar todo o esgoto com lucro. Nesse minuto final, eu vou dizer o seguinte, quem se ilude com a conversa de que o privado vai fazer mais rápido, sem burocracia, o privado precisa de lucro, vive para o lucro, não vem para fazer filantropia, para fazer esmola, para fazer caridade, não tira do bolso dos banqueiros para fazer caridade. O lucro da empresa privada vai para os donos da empresa privada, que aqui já foi dito que estavam dentro do DEMAI, lá na EGEA. E, portanto, o DEMAI hoje, que é uma autarquia pública, o lucro volta para investimento na cidade. Todo o lucro, ou toda a sobra de pagar os funcionários, pagar o custeio. Quem vai pagar, portanto, essa diferença que vai para o bolso? A população. A população. E é uma mentira que o privado faz melhor, porque a EGEA Equatorial, isso já foi dito. Então, gente, vamos nos levantar. A cidade de Porto Alegre tem que se levantar, e eu espero, Nádia, eu termino aqui, comandante Nádia, presidenta, que a opinião majoritária dita nas audiências públicas seja ouvida e a Câmara respeite a vontade da população. Obrigado, deputada. Dizer não numa audiência e depois votar a favor não é leal com a população. Obrigada, deputada. Fala Rodrigo Henrique Costa, da Associação Desabafa. Boa noite, pessoal. Boa noite, comunidade, vereadoras, vereadores, trabalhadores do município.
Primeiro, eu queria, acho engraçado que talvez na incapacidade de defender, muda-se o nome das coisas. Agora não é privatização, é concessão. A Equatorial também é uma concessão, né? Por 30 anos, a ANEEL concedeu o direito da Equatorial de distribuir energia, né, em 1/3 do Rio Grande do Sul. E eu gostaria, uma pena que não estão aqui, os moradores da comunidade da Vila Liberdade e da Vila Santo André, que são 2 comunidades aqui da região que foram recentemente regularizadas pela Equatorial. Eu queria que vocês fossem e ouvissem os testemunhos dessas comunidades, os moradores dessas comunidades, para saber a experiência deles com o serviço prestado pela Equatorial. Vocês sabiam, são comunidades muito pobres, que não têm esgoto, que não tinham energia elétrica até pouco tempo, que a Equatorial regularizou e não colocou a tarifa social. Tem pessoas que ganham o salário mínimo ou menos que estão pagando R$400 de luz na primeira tarifa, tomaram um talagaço e agora estão vendo, né, qual é a eficiência do setor privado quando lida com bens públicos, porque a água e a energia não é uma parada de ônibus. Parada de ônibus eu não preciso dela para viver. Eu posso esperar o ônibus sem o wireless, porque água e energia são monopólios naturais. Para quem não sabe, não vai ter 3 torneiras na frente da tua casa para tu escolher qual é a mais barata. Vai ter uma só que vai explorar por 30 anos aquele serviço, e se o serviço foi ruim, azar. Vai ter que ficar com aquele serviço porque aquela empresa tem um contrato para prestar. E por que eu estou falando da Equatorial e a gente está falando aqui do DEMAI? Porque o que muda com a concessão privada de um serviço público? Muda a lógica da prestação de serviço, muda a lógica de operação da empresa. Uma empresa pública, ela tem que respeitar os princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, publicidade, economicidade. Ela presta contas para o Tribunal de Contas e se ela for mal administrada, o seu cliente vai votar e vai botar para fora aquele mau gestor e vai botar alguém melhor. A empresa privada, qual é o princípio que ela rege? O princípio máximo é o lucro. Eu sei porque eu trabalhei na CE e trabalhei na Equatorial. E quando eu cheguei na Equatorial, colocaram lá, como é que é? Buscar o lucro acima de tudo. Primeiro, demitiram metade dos funcionários. Isso já fizeram no DEMAI antes de privatizar. Porque existe uma lógica também, né, de como é que os governos operam para privatizar as empresas. Primeiro, se sucateia, não faz concurso público, perde investimentos, deixa a população irritada para que, né, ganhar a opinião pública a favor da privatização. Porque é tão ruim, né, porque uma onda veio da década de 90, todo mundo queria privatizar tudo. Começaram a ver que não era tudo isso, que a propaganda não se cumpria, e aí ficou feio dizer que quer privatizar, então começa a mudar o nome. Ah, não, é concessão, é outra coisa, né? Mas a lógica na vida da população é a mesma coisa. 1 minuto. Então, eu só queria, enfim, acho que é esse o recado, né? Muda a lógica do serviço e o lucro privado ele se sobressai sobre o interesse público. Isso é o que acontece numa empresa privada. Eu queria fazer um apelo aos vereadores que estão aqui, o vereador Fleck e outros vereadores que têm voto das comunidades. Eu sei que vocês ganham voto dessas comunidades, essas pessoas que vão sofrer, né, as consequências das decisões de vocês. Que pensem nesse povo. Pensem no povo que está sofrendo, que está pagando R$400, R$500 numa conta de luz, na primeira, porque a Equatorial não quis, ou esqueceu, talvez, que fosse baixa renda e não quis registrar a tarifa social. Isso vai acontecer com a empresa que administrar o DEMAI, caso ela seja concedida ou privatizada. Então, por isso que a gente diz não à privatização. A água é um bem fundamental, é um bem vital e não pode ser... Muito obrigada.
não pode ser objeto de lucro para empresas, né, explorarem. Obrigada, senhor Obrigado. Rodrigo. Fala, senhor Guilherme Barbosa. Boa noite, senhora presidente. Quero cumprimentar também o secretário, diretor do DEMAI, o vereador honorário Luiz Afonso, a Sandra e Edson, vereadores presentes, demais pessoas da comunidade. Há muitos anos, né, nós viemos aqui fazer reunião, às vezes, com milhares de pessoas nesse bairro, e não havia nenhuma segurança armada, com arma pesada dentro. O povo é pacífico, tranquilo, ninguém bate celular de ninguém. É impressionante essa situação, deprimente, na verdade. A Câmara de Vereadores, a Casa Legislativa da cidade, quando vai ao povo, vai com essa segurança armada, fuzis. Olha, isso aí, para mim, é uma demonstração de que não respeita o povo. Mas eu tive a oportunidade honrosa de ser diretor do DEMAI. E fui também secretário de obras e fui 12 anos vereadores da nossa cidade. Com muita honra também. E quando eu cheguei no DEMAI, conheci um órgão enxuto, com capacidade de investimento, um quadro funcional qualificado, atualizado, e o DEMAI, durante todos os prefeitos, o DEMAI vai fazer agora 64 anos, se eu não me engano, no final do ano, 64 anos, né? Como autarquia, né? Sempre melhorando o seu trabalho, sempre crescendo, com todos os prefeitos de todos os partidos. Né? E, como já foi dito, eu quero reforçar, chamar a atenção para a população, principalmente, de que o abastecimento da cidade já foi feito por 2 empresas privadas. E era uma porcaria, não crescia, a água não chegava aos bairros. E foi por isso que a prefeitura tomou o serviço para si. Portanto, roda o mundo e querem cometer o mesmo erro. De novo, mas não aprende nada. A empresa privada procura o lucro, é evidente, e necessariamente vai aumentar a tarifa por uma questão técnica. Uma autarquia, nessa definição da lei administrativa, uma autarquia não paga imposto de renda, não paga fundo de garantia, e assim por diante, que uma empresa privada vai pagar. Quando for comprar os canos, o material para tratamento da água, e assim por diante, vai pagar esses impostos e o DEMAI não paga. Isso significa, senhores vereadores, 30% a mais nos custos de uma empresa privada, que a autarquia não tem. E história, já foi dito aqui, Uruguaiana e Manaus, né? O Rio de Janeiro, São Paulo, recentemente, e o estado do Rio Grande do Sul, com 2 grandes exemplos da privatização, a Equatorial, que virou esse drama para não só os porto-alegrenses, mas 72 municípios no estado que a Equatorial atende, demora muito mais para atender quando tem um problema. Agora a Egeia, nesse verão que passou, levou multa de Passo Fundo, de Erechim, de Canoas, de Santa Maria, porque faltava água semanas. Nunca tinha acontecido com a Corsan. Nunca tinha acontecido com a Corsan. E a Egeia trouxe esse drama também para a população do nosso estado. E isso é uma realidade só nossa? Não. Lá na Câmara de Vereadores falei, há um órgão que se localiza em Amsterdã, capital da Holanda. 1 minuto. Chamada TNI, é uma sigla, Transnational Institute, que estuda a gestão pública no mundo inteiro. No relatório de dezembro de 23, já eram, senhores e senhoras, 1.701 serviços no mundo inteiro que foi reestatizados. Eles foram puxados de volta pela precariedade do serviço, e sempre por 3 motivos: aumento de tarifa, precariedade do serviço e falta de investimento. Sempre os 3 motivos.
A Egea Equatorial, eles têm fundo de garantia na sua composição acionária. E sempre tem fundo. E esse fundo quer o quê? Retorno do seu investimento. Eles querem aumentar o lucro. E, portanto, como é um monopólio, só existe uma empresa e todos nós somos obrigados a comprar todo dia a água. Muito obrigada. Termino. A água e a energia elétrica. E não tem concorrência, eles não se interessam com lucro. Com qualidade, só se interessam pelo lucro. Portanto, o DEMAI sim tem capacidade de investimento. Se for buscar o dinheiro, aonde o privado vai buscar? É BNDES e tal, tem capacidade de buscar. Seu fazer Guilherme. investimento. Muito Obrigada. obrigado. DEMAI público. Encerrou seu tempo. Fala senhor Joel Romazini Tricô. Não precisa. Tenho o prazer e a honra de morar nesse bairro. É que está gravando na câmera. Então vamos deixar. Tenho o prazer e a honra de ter morado nessa cidade 42 anos. Aqui eu criei meus filhos. Aqui eu vi essa babaquice de privatiza ou estatiza. Eu tenho uma foto para mostrar para vocês. Desculpe. Tenho uma foto para mostrar para vocês, para mexer na cabeça de vocês. Aqui, nem a privatização, nem a estatização resolveu. Aqui, o que resolveu, que foi? Vocês não sabem, né? Vocês não sabem, miseráveis. Sabe por que vocês não sabem? Vocês não estudaram geografia. Não estudaram geografia. Vocês sabem onde é que nasce o Rio das Antas? Alguém sabe aí? Tu sabe, ô Sabichão? Na Serra Gaúcha, exatamente. Exatamente. E de lá ele vai embora. E vai embora. E aí tem uma hidrelétrica. Aí pega a água, larga energia, e vai a água. E vai a água. E tem outra hidrelétrica. Outra. Daqui a pouco tem outra. E o que vai acontecendo? Vai aumentando a velocidade da água. Os nossos técnicos especializados, os nossos hidrólogos, os nossos especialistas não falaram nada sobre isso aqui. Nada! Mas nós sofremos. Nós saímos com água pelo pescoço. E eu me achava muito esperto, porque tinha participado dessa porcaria do projeto esse projeto da prefeitura aí. Fui em todas as reuniões, só escutei babaquice. Eles não sabem o que é política, eles não sabem o que é politicagem, eles pensam que nós somos otários a vida toda. Nós não seremos mais otários. Depois que as águas do Taquari nos molhou, nós fomos rebatizados. Só aqui morreram 187 pessoas, oficiais, né? Oficiais. Nos outros probleminhas que tiveram aí, Los Angeles, ajuda aí, cara. Por aí, tiveram outros, 1.800, Estados Unidos, 1.800, Japão, 18 milhões, 18 milhões. E são os espertos japoneses. Eles fizeram a ronda, e agora nós estamos discutindo. Privatização, não privatização, não interessa. Se tivesse, se soubesse, se os engenheirinhos aí que passeiam com o nosso dinheiro público, que gostam de ir na Holanda, que é a puta que pariu, se eles soubessem alguma coisa, eles não falavam isso. Tem que fazer uma represa no Rio Taquari. É isso que tem que ser feito. Vocês não conhecem geografia? Os caras da URGS falam muito. Ou o HDI, não interessa. Eles não sabem o que fazer. Então, depois que vocês passaram por isso aqui, nós não temos que preocupar se é estatal ou privatizado. Nós temos que preocupar com conhecimento qualificado. Muito obrigado.
Obrigado, seu Joel. Agora, nenhum vereador deseja se inscrever, está tranquilo? Então, passamos ao Simpa, ao Edson, 10 minutos para as suas considerações finais. Boa noite a todos. Cumprimento a vereadora comandante Nádia, aos demais componentes da mesa, Sandra. Essa é mais uma noite, a terceira rodada que nós fazemos, na verdade, de audiências públicas. E essas audiências têm o intuito, né, ou devem ser aproveitadas para a gente fazer o debate, procurar compreender o que está acontecendo e o significado que vai resultar no final desse processo, não só para quem está presente aqui, para aqueles que não puderam, mas para a cidade como um todo, né? E existe uma questão, não querendo ser repetitivo, que é básica nisso, entende? Que é a questão, assim, se pressupõe que qualquer governo, seja ele mais conservador, menos conservador, mais à esquerda, isso, aquilo, ele é um governo que tem que governar garantindo, no mínimo, a civilidade, a dignidade das pessoas, né? E, para ser assim, ele tem que ter meios de executar as suas políticas. Quando o governo deixa de ter órgãos com capacidade de executar suas políticas, que seja extensão do que quer fazer, e delega essa atividade a terceiros, quartos, seja através da parcerização, concessão, privatização, conveniamento, ou o tema que se quiser dar, se perde a capacidade de gestão, mesmo que não se queira, porque é outro que está executando, e existe um contrato, e o contrato tem que ser respeitado. Então, em função disso, o que acontece? A redução do Estado, do tamanho do Estado, faz com que o que é o serviço público, aquilo que seria executado pelos servidores públicos, pelos serviços públicos, passa a ser executado por terceiros, das mais variadas formas. E, com isso, a lógica do serviço público, que é o quê? Que é manter e aprimorar o serviço para garantir a dignidade e o acesso a todos de forma universal, seja ele na saneamento, educação, saúde, meio ambiente, ou outras coisas mais, deixa de sê-lo. Por quê? Porque é uma apropriação lógica de qualquer empresa da necessidade desse serviço, não no sentido de prestá-la, mas de utilizar a necessidade desse serviço ser prestado para oferir lucro. Isso é básico, é lógico. E é isso que está por trás da diferença de como o serviço público tem, sim, muito mais condições, melhores condições, de executar com menos custo e qualidade do que um serviço privado. Essa que é a questão que está de fundo aqui. O tempo que se gasta nesse debate desde 2017, nós vamos, na verdade, já para 9 anos, né, 8 anos, se esse tempo todo tivesse sido dedicado, aqui no caso do DEMAI, tivesse sido aprimorado o serviço, estaremos próximos, sim, já do atingimento do que é previsto nesse marco regulatório de 2033, com certeza no esgoto, que já na água o é há bastante tempo. Toda uma insegurança, toda uma dificuldade, toda essa energia gasta que se tem hoje nesse debate, entende? Não precisaria estar sendo feito. O que tem que estar sendo feito nesse momento era o que fazer para o DEMAI público ser melhor do que já foi, ou do que é. E o DEMAI era tão bom que mesmo depois de 8 anos sendo precarizado, ele ainda consegue funcionar, consegue atender, e demonstrou em várias situações do dia a dia, que a gente, inclusive, procura reportar a nível de divulgação com materiais nossos, né? Então, essa questão de, por exemplo, há uma preocupação com o esgoto, mas foi obrigado a citar, e não mais uma vez eu vou ter que citar, há um ano atrás, na cheia, houve inundação na Edson Sarandi, na Zona Norte, e há um ano essa estação, entende, está soltando 130 litros por segundo de esgoto. Então, como que há uma preocupação com o esgoto? Não haveria como, de forma emergencial, diante de uma situação de calamidade pública, se ter mais celeridade no sentido de contemplar e sustar e sanar essa dificuldade? É um exemplo claro, a questão do Ponto do Arado, como foi citado aqui em relação à água, que poderia já desde o ano passado estar minimizando, no mínimo, a questão da dificuldade de abastecimento da região mais sul da cidade, na Lomba do Pinheiro. Então, são exemplos concretos. Nós temos situações onde colegas, por exemplo, do Mar do Demar, que chama-se Edutoras, que trabalha com a questão de concertos do encanamento mais pesado, de maior calibre, entende? E que não tem hora para começar e muito menos para terminar o serviço, de acordo com o acidente que ocorra, que estão sem receber horas excedentes desde o mês de fevereiro desse ano. E por que tem isso aí? Porque é uma equipe já reduzida, que constantemente tem que trabalhar mais. Nós temos a questão hoje de dezenas de milhares de contas que têm que ser revisadas. Não são por quê? Porque faltam assistentes administrativos e pessoas para fazer a revisão. E nem a IGE faz isso. A IGE não tem terceirizado a sua área de leitura. É quadro próprio. Parceria. Eu me recordo do prefeito Dib, cito o prefeito Dib, que foi parceiro nosso desde o primeiro momento na defesa do DEMAI público, no sentido de dizer o quê? Parceria a gente faz com a população.
e não com empresa privada. Porque a empresa privada visa o lucro e a população é quem merece e é para quem nós trabalhamos. Então, é com a parceria com a população. E aí faz o apelo à gestão, e sempre é tempo da gente ajustar a política, que após todo esse processo de debate se consiga fazer uma reflexão. É tempo ainda de se ajustar o caminho, é tempo ainda de se procurar ver o bem comum. O que é o bem comum? Não é o interesse de uma empresa ou outra, seja ela a Equatorial, porque a Equatorial também pode concorrer para o DEMAI, que a Equatorial também faz saneamento, mas sim a população de Porto Alegre. E essa não é a questão partidária, é só a questão de cidadania. E eu acho que, nesse sentido, a gente tem que analisar o que está ocorrendo aqui. Há uma necessidade, sim, de fazer o debate, de ampliar ele, mas no sentido de manter o DEMAI público e aprimorar, devolvendo a autonomia administrativa do DEMAI, repondo o quadro defasado do DEMAI, com a nomeação de todos aprovados, os 14 concursos feitos em outubro do ano passado, que até agora não foram nomeados nenhum deles no sentido de chamamento pelo edital, né? A questão de, enfim, tornar o DEMAI aquilo que sempre foi, e não fazer um processo, como já foi colocado aqui, onde há sim uma privatização facilitada por 35 anos, em cujo contrato não há previsão de tarifa social, e se houver, vai ser a centralizada que vai compensar a empresa por não cobrar essa água, ou seja, vai pesar no caixa do conjunto da prefeitura, vai estar previsto no Congresso, no contrato, sim, que mesmo que tudo não funcione, vai ter, e tinha no estudo passado, 8,73% de retorno em qualquer situação para o parceiro privado. Se houver rompimento de contrato que não atendeu, vai ter que sim pagar uma multa rescisória por frustração de dividendos futuros. Então, tudo isso tem que ser debatido. Nós, no mínimo, nós estamos debatendo aqui não só a autorização da construção, tem que estar sendo debatido aqui claramente que projeto é esse, no seu detalhe, no contrato, linha por linha, para que ficasse claro para todos o que nós estamos discutindo aqui. Nós não estamos debatendo aqui a só autorização, a gente está debatendo algo que não está bem visível ainda e que a gente pretende, com certeza, em próximos encontros, poder fazer uma apresentação onde possa elucidar melhor isso aí. Porque Porto Alegre não pode se tornar um refém. O que acontece hoje? Concessão, não são só paradas de ônibus, a concessão hoje privada dos ônibus, qual é a qualidade que tem? O quanto decaiu nos últimos 10 anos, a gente tem dificuldade no atendimento, sim, da saúde, a gente tem dificuldade, sim, na questão da educação, onde está sendo previsto proposta uma parceria público-privada. A questão do meio ambiente hoje está toda ela terceirizada no que existe ainda, e assim vai sendo. E daqui a um pouco mais, o governo municipal, por mais que queira, não consegue implementar política nenhuma. E a governança de uma cidade, seja de partido for, ela tem que estar colocada a serviço do interesse comum e não do interesse privado. Esse é o grande debate. E é um debate claro e óbvio, e não é nem uma questão de mercado, porque mercado significa ter concorrência, e como foi colocado aqui, não há concorrência. Não há concorrência. E a parte essa preservada do DEMAI, que é a captação e tratamento, ela vai ficar completamente subordinada à lógica daqueles que vão distribuir e vão cobrar pela água. E caro. E não tem como a atividade melhorar. Por que não tem? Porque o custo da empresa vai ser maior pela questão dos dividendos e encargos sociais. Outra coisa a ser colocada, entende? Daqui a um pouco mais vai acontecer como da SEDAI, como foi citado aqui, onde o governo estadual está encaminhando agora uma consulta ao mercado para também a questão da captação e tratamento ser entregue ao mercado. Por que isso aí? Porque essa é a lógica da coisa. Então, tem duas formas. Ou a gente governa pensando no bem comum de todos, e pensar no bem comum significa ter um custo menor para a população e assegurar o seu direito, ou a gente entrega para o mercado e daqui a um pouquinho o mercado, o parceiro privado não entrega o que se queria e aí está transformada a coisa no problema. Então, essa questão de fazer o debate de forma desarmada e fraterna, mas é importante que todos tenham clareza. O que está se debatendo aqui, né, só quem é contra ou a favor do governo Mello. A questão é assim, é a questão da cidade de Porto Alegre. O que vai acontecer com a cidade de Porto Alegre? A própria gestão Mello, quase encerrando, dando tudo certo nesse processo de audiência pública, fazendo licitação, tendo concorrência, tem um processo de transição entre o público e o privado nessas áreas, e vai ser caótica. Hoje, a questão do DEMAI já está com muita dificuldade nessas áreas, e vai ficar muito mais ainda. Então, no sentido do próprio final da gestão Mello, nós vamos ter um período onde, dando tudo errado para a população, no nosso entendimento, e certo para o projeto esse de concessão, que vai ser muito problemático. Então, não há necessidade de acontecer isso aí. O que há necessidade é de se rever essa discussão toda, se devolver a autonomia administrativa do DEMAI, repor o quadro de servidores do DEMAI, e pensar no bem comum da cidade. Ou seja, que Porto Alegre tenha um serviço público de qualidade, como sempre teve no passado, inclusive em épocas outroras, e possa contar para isso no futuro, não só na questão do saneamento, mas em todo o serviço público. E, independente de qual seja o governo, a posição que o SIMPA tem é de defesa do serviço público, uma questão de direito da cidadania. Muito obrigada, Edson do SIMPA. Passarei agora 10 minutos ao governo. Boa noite. Bom, primeiramente, gostaria novamente de saudar a mesa,
especialmente o Luiz Afonso, não te citei na primeira fala, mas agora vou sublinhar o teu nome aqui. Mas, gente, acho que foi bem produtivo o nosso encontro. A intenção nossa como governo é esclarecer a população sobre exatamente o que é esse processo de concessão. A gente sabe, no nosso dia a dia, enfrentando os desafios da cidade, que a burocracia estatal é algo muito forte dentro da prefeitura. E também isso é refletido dentro do DEMAI. Quando se faz uma concessão e tu transfere parte dos serviços, especialmente neste caso, nós estamos falando das redes de esgoto, nós queremos buscar com isso uma aceleração dos investimentos. O sistema ele é muito burocrático dentro da prefeitura, dentro do DEMAI. Ele tem um processo licitatório, ele requer uma série de etapas. Quando dá tudo certo, nós estamos falando aí de meio ano. Para a gente acelerar esse nível de investimento, a gente quer passar para a iniciativa privada essa concessão, nisso que nos interessa hoje em acelerar, que é exatamente a construção de rede de esgotos para aquelas pessoas que mais necessitam desse atendimento. Alguns destacaram aqui a questão do meio ambiente. Nós só vamos conseguir ter uma cidade mais equilibrada ambientalmente, de forma sustentável, se nós tivermos uma rede de esgoto consolidada na cidade. Isso tem reflexo não só na qualidade de vida, mas também na saúde das pessoas e também diretamente no meio ambiente. Hoje nós temos um Guaíba contaminado, poluído, muito em razão porque não há uma rede de esgoto consolidada na cidade. Então eu quero ainda registrar e deixar bem claro, concessão é diferente de privatização. A privatização, a gente passa o patrimônio na sua totalidade para a iniciativa privada e isso nunca mais retorna para o poder público. Já a concessão, ela passa temporariamente para exercer um serviço a ser realizado, mas ao final do contrato esse serviço retorna, todos os bens retornam para o serviço público. Então, gente, deixando de lado aqui as questões ideológicas, o que se busca aqui é uma maior eficiência dos serviços prestados e aumentar, sobretudo, a qualidade do serviço do DEMAI, nisso que hoje é a maior fragilidade, digamos assim, porque aqui a gente viu os dados, 99% da água hoje chega na casa das pessoas. O que se quer buscar é que a gente tenha uma efetividade, uma aceleração desses investimentos através da iniciativa privada. Evidente que a nós, poder público, cabe conceber um projeto sério, equilibrado e que possa ter uma composição de eficiência no serviço, de uma tarifa adequada, da modicidade da tarifa e também que seja, e aqui a gente já destacou isso, mantida a tarifa social que é regulada por lei federal, não é uma invenção de governo. Isso está regulado em lei federal e a tarifa social, ela obrigatoriamente por lei, independente do modelo, ela tem que ser preservada. Bom, obrigado, secretário André Coronel. Igualmente agradeço à vereadora comandante Nádia, pela presidência dos trabalhos, a Sandra, ao Edson e a todos presentes. Muito obrigado pela presença. Novamente agradecer pela oportunidade da gente poder tratar de um tema tão importante para o município e, obviamente, sejamos contrários ou a favor. O que a gente busca, a partir das nossas exposições, também é trazer um pouco mais de informação, expor diversos espectros desse projeto de lei, ressaltar que a intenção aqui, na medida a gente debate tanto, utiliza esses termos como concessão, como privatização, mas do que se trata, de fato, é uma contratação pública que busca a expansão de serviço, a realização de obras, e sejamos aqui contrário ou a favor sobre os termos dessa contratação, é disso que estamos falando. E aqui a importância de se ressaltar, sim, a dissonância ou a diferença da privatização.
temos efeitos, consequências bastante significativas de diferença entre um caso e outro. Então, é por isso que é tão importante, sim, ressaltar todas essas diferenças. Senão estaria eu aqui a dizer, por exemplo, que recentemente a ministra Marina Silva privatizou a Floresta Nacional de Jatuarana, né, no Amazonas, e não o fez. Ela concedeu o manejo florestal por 37 anos, o que, de fato, é um projeto bastante interessante, bastante ousado, e que eu, de minha parte, enalteço tecnicamente, né? E é exatamente o que propomos aqui, nesse caso, é a contratação de determinados serviços sobre a forma de concessão, um contrato de longo prazo. Então, em linhas gerais é isso. Ressaltar mais uma vez que o projeto de lei ele não dispõe qualquer alteração na Lei Complementar 170 do município. É nessa lei, senhores e senhoras, em que estão dispostos o preço básico da tarifa aqui no município. E é nesse sentido que a gente demonstra mais uma vez que não se trata de alterar a tarifa da água e do esgoto, né? Não está sendo alterada essa lei, que também trata da tarifa social no município, mas como destacou o secretário, temos ainda, inclusive, lei federal que garante, né, e assegura a existência da tarifa social. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Matheus. Quero aqui fazer um agradecimento novamente ao patrão aqui do CTG Vaquianos da Tradição, que nos acolheu tão bem. Agradecer à Guarda Municipal, que está junto conosco, sempre garantindo a segurança do povo porto-alegrense. Agradecer aqui a equipe da Câmara de Vereadores, desde os nossos funcionários do som, aqui que trouxeram essa audiência pública para cá. Relembrar que amanhã nós teremos mais uma audiência pública, a 4ª audiência pública, amanhã na região do AP Norte, exatamente no CTG Asa Branca, e dou por encerrada a audiência pública da região Humaitá da noite de hoje. Muito obrigada, que todos nós vamos com Deus para casa.